5:07 da manhã, sábado, 19 de setembro. Assim diz a palavra do Senhor. Por que tu estás longe, ó Senhor? Por que esconde a ti mesmo em tempos de dificuldades? Os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginaram. Porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos. Os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. Ele se assenta nos lugares de espreita das aldeias. Nos lugares secretos assassina o inocente. Os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. Ele fica à espreita secretamente como um leão na sua cova. Ele fica à espreita para pegar o pobre quando ele o arrasta para a sua rede. Ele se agacha e se humilha para que o pobre caia pelos seus fortes. Ele disse em seu coração: Deus esqueceu-se, ele escondeu sua face, ele nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos humildes. Porque o perverso menospreza Deus, ele disse em seu coração: tu não exigirás isso. Tu o viste, porque contemplas o dano e o despeito para o requerer com tua mão. O pobre se compromete contigo, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do perverso e do homem maligno, busca sua perversidade até que nenhum encontres. O Senhor é rei, para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora de sua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes, tu preparas os seus corações, farás com que teu ouvido os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Louvado seja o Senhor Deus pela sua santa palavra. Esse é o Salmo 10. Bom dia, Leila. Bom dia, Mimi. Bom dia, Andrei. Deus seja louvado pela vida de vocês, por estarem aqui comigo. E hoje, como eu sempre falo, é um dia exclusivo. É aquele dia que o Senhor nos entregou de presente. Que a gente possa fazer hoje coisas incríveis, plantar as sementes que a gente quer colher, não é verdade? E esse Salmo 10, ele fala muito sobre o nosso foco da oração de hoje. Você vê como Deus é perfeito. Ele vai preparando tudo que eu vou falar, ele coloca na palavra dele. A palavra é viva, não é verdade? E hoje o foco da nossa oração é o tempo e a vontade de Deus. Quantas vezes a gente ora, a gente pede, a gente acha que Deus não está ouvindo? Quantas vezes a gente imagina que o mal está vencendo o bem? Quantas vezes a gente olha para o lado e vê uma pessoa perversa se dando bem, tantas coisas, e a gente trabalhando, se esforçando, a gente não consegue alcançar algumas coisas, não é verdade? Então, é para a gente fortalecer isso. Depois que eu comecei esse serviço para o Senhor, esse ministério de oração, muitas coisas aconteceram comigo. Eu tenho passado por muitas provações difíceis, sabe? E assim, são coisas que parece assim, que às vezes a gente não tem a resposta do Senhor. Por que isso está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo? Porque uma vez eu estava fazendo um trabalho evangelístico na minha igreja local, e a pessoa que eu abordei na época, ele falou para mim assim: então eu vou aceitar Jesus e minha vida vai mudar? Eu vou, de uma hora para outra, tudo vai acontecer? Vai mudar tudo? Então, assim, as pessoas têm essa ilusão de que quando você se compromete a viver uma vida com Cristo, que você não vai ter problemas. Não é verdade. Os problemas, eles são inerentes à nossa humanidade.
A nossa vida aqui na terra, nós vamos ter aflições, está na palavra. Mas a perspectiva nossa é outra. E a gente também tem um entendimento que as respostas, às vezes, não vão ser as que a gente quer ouvir. Deus fala conosco, mas às vezes a gente não ouve porque a resposta é diferente do que o que a gente imagina que vai ter. Não é verdade? Eu estava passando por uma situação difícil esses dias e estava clamando ao Senhor, pedindo uma resposta. E a resposta para mim foi completamente diferente. A resposta para mim foi que eu tenho um problema que eu tenho que resolver. Entende? Então, assim, às vezes o problema está conosco mesmo. Não está na situação lá fora, não está em outro lugar, está conosco. E o Senhor mostra pra gente o que a gente precisa resolver em nós mesmos. Entende? Então, a gente tem que estar com os ouvidos espirituais abertos para ouvir e para entender qual a condução de Deus para as nossas vidas. A gente tem que ter humildade para entender que às vezes a gente é que começa o problema. Não é o outro, não é a situação. Entende? Então a gente tem que entender. E o tempo e a vontade de Deus são soberanos. A vontade de Deus está escrita, é boa, perfeita e agradável. E é sempre. Sabe? Então é muito difícil? É. Não tem nada de fácil em você viver no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque nós vivemos uma luta constante entre espírito e carne. E se a gente não fortalece o espírito, a carne prevalece. Não é verdade? E é por isso que nós estamos aqui cultivando esse tempo de qualidade com o Senhor. Porque nós precisamos fortalecer o espírito. E quando a gente fortalece o espírito, quando vem a nossa clareza, quando a gente enxerga a clareza da vontade de Deus, a gente entende que é uma resposta à nossa oração. Mesmo que não seja aquilo que a gente imaginava. Mas a gente já está preparado para viver no centro da vontade de Deus. E não tem lugar mais seguro do que viver no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro. Porque Deus, Ele nos criou. Deus, Ele preparou um plano, um propósito para a nossa vida antes da fundação do mundo. Deus, Ele tem algo separado para nós. Então, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele fala conosco. Ele fala, Ele nos conduz. O Santo Espírito de Deus nos conduz. Ele está aqui. Ele quer isso de nós. E Ele ama fazer isso por nós. Sabe, eu tenho lido um livro que é Paixão por Jesus. É a paixão santa por Jesus. Não é a paixão do mundo. É a paixão santa por Jesus. É a vontade de estar ali aos pés dele, orando, clamando, cultivando esse amor. Mas por nós mesmos, nós não conseguimos. Aliás, nós não conseguimos nada por nós mesmos. Por isso que estamos aqui clamando ao Senhor. Né? Esse Salmo 10, ele fala sobre isso. Ele fala, por que o Senhor não está atento aos nossos ouvidos? A gente está clamando, o perverso consegue tal coisa, e a gente não consegue. Mas não, Deus está conosco, Ele inclina os ouvidos para nós, Ele nos vê. Ele nos vê. E a gente tem que entender que a gente não está no controle de nada. A gente não está no controle de nada. Nós temos que ser humildes, nos colocar aos pés do Senhor para que Ele nos conduza. Que a gente clame ao Senhor a condução do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito de Deus, Ele possa nos conduzir. Que o Espírito Santo, que a gente possa nos deixar ser conduzidos. Que a gente sempre clame por sabedoria, por entendimento, por paciência. Não é verdade? Bom dia, Leda. Bom dia, Tassi. Que bom ter vocês aqui também. Glória a Jesus. Então, irmãos, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que muitas vezes doa, e muito. Mesmo que muitas vezes pareça até injusto. A gente não pode esquecer que nós somos limitados.
Nós somos limitados. A gente não tem a gente não tem condições de alcançar a grandeza de Deus, o objetivo dele para nossas vidas. A gente precisa confiar e descansar nele. Mesmo que muitas vezes nessa confiança, nesse descanso, a gente chore, a gente fique triste, a gente perca as forças. Isso acontece. O que não pode acontecer é a gente perder a confiança, é a gente perder a certeza de que Ele está conosco. Gente, se a gente perde a confiança no Senhor, a gente perde tudo. O que somos nós sem o Senhor na nossa vida? Absolutamente nada. Não temos condições de avançar sem que Deus esteja nos conduzindo. Não é verdade? Então vamos orar para que Deus nos dê esse discernimento, para que Deus nos dê essa clareza, sabedoria, para nos colocarmos aos pés dele, para termos a humildade de perceber que às vezes a resposta que a gente tanto quer está em nós mesmos, que nós mesmos precisamos mudar algum comportamento, mudar o olhar, buscar alguma ajuda, que a gente tenha esse entendimento, essa percepção, que a gente se coloque aos pés do Senhor e que a nossa vontade seja a vontade do Senhor. Como uma vez eu ouvi, nunca mais esqueci essa frase, de um pastor numa pregação, que ele disse que às vezes quando ele está orando, ele pergunta assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Colocar o meu livre-arbítrio aos pés do Senhor. Seria tão bom, né? Porque às vezes a gente escolhe tantas coisas erradas. Que seria de nós sem as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã? Não é verdade? Glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Oh, Paizinho, como nós te amamos, Senhor. Como nós te amamos acima de todas as coisas. Como nós te amamos acima de tudo, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é grande, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Porque só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, santo, santo. Oh Deus, a tua beleza, o teu amor me constrange, meu Pai. Eu fico a cada dia mais impactada com a tua bondade, meu Pai, com o teu cuidado, em sempre abrir os nossos olhos, em sempre colocar diante de nós o que devemos fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos deu este dia de presente, mais uma oportunidade para plantarmos boas sementes, mais uma oportunidade para poder fazermos tudo da melhor maneira possível. Senhor, que tenhamos sabedoria neste dia para plantar as sementes que queremos colher. Senhor, nos dê esse entendimento, Pai. Cuida de nós. Pai, visita, meu Pai, visita o coração de cada pessoa que está orando comigo aqui ao vivo e as que vão orar também durante o dia. Porque eu sei, meu Pai, que tudo está no teu controle, inclusive quando as pessoas vão ver esse vídeo, é porque o Senhor tem um recado para elas também. E eu agradeço a Ti, Senhor, por ser um instrumento Teu, por estar aqui sendo conduzida por Ti. Obrigada, Senhor, por todas as experiências que o Senhor me permite viver, porque eu sei que tudo isso é para a honra e glória do Seu nome, para que eu possa passar para as pessoas todas essas questões também, de que nós vivemos todas essas situações. Obrigada, Senhor, por conduzir este trabalho na sua integralidade. Toca o coração, visita cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Meu Pai, visita o coração, visita a mente. Senhor, que nós possamos entregar a Ti todos os nossos problemas, todas as nossas questões a serem resolvidas.
que possamos descansar aos teus pés, meu Pai, sabendo que o Senhor está cuidando e que no tempo correto nós iremos perceber qual é a tua vontade, meu Pai, que nós iremos perceber que o Senhor está cuidando e que a resposta sempre vem. Sempre vem. Às vezes a resposta demora dias, às vezes semanas, às vezes meses e às vezes até anos, meu Pai. Mas que a gente não desista, Senhor. Que a gente avance, Senhor. Que a gente avance com o joelho no chão, clamando a Ti, rogando dia após dia, meu Pai. Ó Senhor, nos dê espírito de ousadia. Não nos deixe ter medo. Não nos deixe, meu Pai, que as fraquezas da nossa carne impeçam o mover do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Que possamos ser conduzidas pelo Teu Santo Espírito, mesmo sem entender. Que possamos ter a felicidade, a alegria, a Tua alegria, que é a nossa força em nosso coração a cada dia, principalmente nos períodos de prova. Oh Deus, coloque ao nosso redor pessoas que não desistam de nós, pessoas que enxerguem em nós até mesmo que nós mesmos não enxergamos. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigada por este dia de hoje, que o Senhor renovou com tantas possibilidades e que possamos amar, que possamos cumprir este mandamento, meu Pai, em nossas vidas, que possamos amar a Ti com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Que possamos amar ao próximo, meu Pai, o próximo como a nós mesmos. Que possamos, Senhor, ser amorosos conosco, não sermos os nossos algozes. Que possamos, Senhor, nos permitir amar, meu Pai, amar a todos, meu Pai. Que possamos amar principalmente aquelas pessoas, meu Pai, que nos fizeram algo que não gostamos. Porque amar um irmão que faz tudo por nós é muito fácil, não é verdade, Senhor? Amar um parente que está sempre do nosso lado. Amar assim é fácil, não tem vantagem para o reino do Senhor. Mas devemos amar aquele irmão que nos decepcionou. Devemos amar aquele parente que de repente nos virou as costas quando mais precisamos. Devemos amar aquela pessoa que um dia passou pela nossa vida e nos prejudicou de alguma forma. Senhor, devemos lembrar que a nossa guerra aqui neste mundo não é contra a carne e contra o sangue. São contra os espíritos imundos. Então, Senhor, que o Senhor nos encha da Tua sabedoria, para que a gente possa perceber que estamos aqui fortalecendo o nosso espírito. Muda o nosso olhar, muda o nosso entendimento, Senhor, muda o nosso discernimento, para que possamos avançar, romper em fé, meu Pai, romper as amarras do inimigo, porque nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, porque o Senhor já venceu o mundo. E nós estamos aqui numa jornada, numa peregrinação, para cumprir o Teu propósito para as nossas vidas. Mas o nosso ponto final não é aqui neste mundo. O nosso ponto final é contigo na glória. Oh, Pai, que a gente não perca isso de vista jamais. Que mesmo quando o mar estiver revolto, as ondas altas, o vento forte, que a gente olhe para Ti, Jesus, e segure na Tua mão, porque o Senhor está olhando para nós e nos dizendo que nós podemos andar sobre as águas. A gente tem que olhar para o Senhor, somente para o Senhor. Oh, Jesus Cristo, obrigada. Obrigada por nos amar tanto. Obrigada por ter passado por tantas situações, por ter se feito homem, por ter vindo para este lugar, para esta terra, de tantas injustiças. E às vezes nós nos sentimos humilhados, injustiçados e nos achamos os donos da razão. Enquanto o Senhor veio aqui sem precisar vir aqui, mas o Senhor se fez homem por nós.
para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, por lavar nossa vida com o teu sangue. Ó Senhor, quantas coisas o Senhor viveu por nós. Não existe amor maior do que o seu por nós. Senhor, que possamos ter um coração apaixonado por Ti, porque só alguém que ame muito faz o que o Senhor fez por nós. Que possamos ter esse amor por Ti, meu Pai, esse amor ardendo em nosso peito, que nós tenhamos o primeiro amor, o fogo do primeiro amor ali ardendo, que tenhamos em nosso coração vontade de Te servir, vontade de anunciar esse evangelho. Meu Pai, que nós possamos ser instrumentos Teus, meu Pai, instrumentos Teus de bênção na vida das pessoas, na vida da nossa família, na vida do nosso da vida das pessoas do nosso ambiente de trabalho, por todo lugar que nós andemos, que possamos ser luz, meu Pai, refletir o Teu amor. Senhor, enche o nosso coração da Tua sabedoria. Nos faça entender sempre que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que o Seu tempo é perfeito. E mesmo que doa, mesmo que machuque essa espera, que nós saibamos que o Senhor está conosco. O Senhor jamais fica inerte ao que estamos passando. O Senhor está conosco. E mesmo que a gente pense que o Senhor não está vendo, o Senhor está vendo. Mesmo em silêncio, o Senhor está aqui. Que tenhamos essa certeza sempre que o Senhor está conosco, cuidando de nós, que as nossas orações são recebidas por Ti. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero aproveitar esse tempo precioso de oração e clamar pelos enfermos, meu Pai. Pelas pessoas que estão doentes, meu Pai, com doenças físicas, emocionais e espirituais. Senhor, visita cada família, a cada lar que está aqui orando comigo. Visita, Senhor, e derrama a Tua unção de cura. Derrama a Tua unção, meu Pai. Dê condições que hajam os remédios necessários, que haja a consulta necessária, que haja o tratamento adequado. Senhor, cuida de cada um amorosamente. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito visite a cada lar, que faça a Tua obra, meu Pai, que todos sintam o Teu mover, o Teu cuidado e o Teu abraço, Senhor. Oh, meu Pai, que o Seu amor seja derramado na vida de cada pessoa que está aqui orando comigo e nas suas famílias. Pai querido e amado, eu também rogo, Senhor, pelas famílias que estão em luto. Senhor, é muito difícil para nós, humanos, entender, meu Pai, a questão do luto. Porque o luto é uma dor. Eu ouso até falar que é a maior dor que uma pessoa pode sentir, a dor da perda de uma pessoa amada, da morte, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que a morte é o caminho de todos nós. Mas nós sabemos, meu Pai, e o Senhor sabe porque o Senhor se fez homem, se fez carne, e o Senhor também chorou aqui quando Lázaro morreu. Então o Senhor entende a dor da pessoa que está em luto. Então, Pai, venha trazer o refrigério, venha trazer o conforto, para que a gente possa entender que é a Tua vontade que prevalece, ela é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que a gente não consiga alcançar a Tua grandeza. Então, venha trazer o conforto e o refrigério no coração de todas as pessoas que estão aqui, nesse processo de luto. Pai querido e amado, neste dia, neste sábado, eu rogo a Ti que nos conduza o nosso caminho, Senhor, conduza as nossas escolhas, nos dê sabedoria. Sabedoria para que possamos plantar sementes, meu Pai, sementes de amor, sementes de compreensão, sementes de entendimento, sementes de paz. Senhor, que nós plantemos as sementes que nós queremos colher. É uma ignorância nossa, Senhor, querer colher o que não plantamos. Se a gente planta discórdia, a gente vai colher discórdia. Se a gente planta sentimentos que não provêm do Senhor,
a gente vai colher, porque as consequências, elas são implacáveis. A tua palavra mesmo diz que a gente vai colher o que plantar. A tua justiça é soberana, meu Pai. Então que tenhamos essa consciência. O Senhor está conosco sempre, mas somos totalmente escravos das consequências das nossas atitudes. Senhor, muito obrigada por este dia. Esteja conosco e nos livra de todo o mal. Nos livra das ciladas do inimigo. Senhor, nos livra das tentações. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos dê clareza, Senhor, das nossas atitudes, para que possamos a cada dia andar mais e mais de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu finalizo esse tempo de oração, lendo, Senhor, proclamando a Tua palavra para a vida de todos nós. Aqui no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir seu templo. Senhor, obrigada por este dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por este tempo de qualidade contigo. Eu sei, Senhor, que o Senhor honra a quem dá honra a Ti, meu Pai, a quem entrega as primícias do dia para Ti. Que o Teu nome seja louvado, que nós possamos glorificar a Ti através de nossas vidas. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, em nome do nome que é sobre todo nome, eu faço essa oração agradecida. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo precioso de oração. Deus é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele é lindo. E olha, é uma bênção poder servir ao nosso Deus. Obrigada pela companhia de vocês aqui, porque Deus se agrada da comunhão entre os irmãos. Deus se agrada. Deus está aqui. Amém? Ele está aqui conosco. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui no horário que Ele separou para nós, 5 e 7 da manhã, nessa live no Instagram. Tá bom? Deus seja louvado.